tenho insistido em algumas pregações e, obviamente, que eu me inspiro somente na palavra de Deus. E uma dessas pregações que eu repito é a de mostrar para você que o Evangelho não é um mar de rosas, apesar de que alguns desses pastores coach andam falando que a vida é linda, maravilhosa, perfeita e que tudo dá certo o tempo todo. Um amigo meu me recomendou que eu não falasse os nomes deles. Por hora eu vou seguir o conselho dele, mas eu acho que nós deveríamos citar aqui. Paulo disse, por exemplo, a Timóteo, cuidado com Alexandre, o latoeiro. Então, como se diz lá na terra do Rafael, nome aos bois. Mas, por hora, vou seguir a recomendação do meu amigo e evitarei falar os nomes e os sobrenomes, usarei somente os pronomes. Seja como for, o Evangelho não é um mar de rosas. O nosso Cristo disse-nos, no mundo tereis aflições. E ainda que você esteja numa fase boa da sua vida, você tem que fazer primeiro o seguinte: não esquecer do passado, que você já passou por muitas provações, por muitas angústias, por medos, por terrores, por coisas que você, obviamente, ora para não se repetirem, ao mesmo tempo que você não pode deixar de lado o fato de que essas coisas acontecerão e virão de outra maneira. Todos nós. Às vezes você vê uma pessoa, um pastor, um cristão fiel, e você pensa, ai, deve ser perfeita a vida dessa pessoa. Não é. O pau que bate no Chico, bate no Francisco também. E todos, você e eu, todos nós que somos desta vida, enfrentamos lutas. Paulo dizia de combates do lado de fora e de temores interiores. Além de tudo isso, ele era afligido pelo cuidado, pelas preocupações que ele tinha com a igreja ou com as igrejas sobre as quais ele era superintendente. Não bastassem os seus próprios problemas, suas próprias dores, suas próprias mazelas, ele ainda tinha que cuidar das pessoas. Ele tinha que atender, ele tinha que visitar, ele tinha que suportar pessoas. Então, só uma introdução para você entender que mesmo um cristão fiel, uma pessoa que vive piedosamente em Cristo Jesus, ela padecerá sim perseguições, aflições, ela vai enfrentar enfermidades, ela vai perder familiares. Por isso que você tem que lutar pela sua família, pare de bancar o bobo. Não deixe de orar pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, porque se eles morrerem sem Jesus, eles irão ao inferno. E maior do que a dor do luto vai ser o pesar de você ter uma pessoa da sua família que partiu sem salvação. Então, preparemo-nos para o pior. Essa é a minha pregação, tem sido a minha pregação. E eu quero ler, segundo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 11. Segundo aos Coríntios 1, do 3 ao 11. Nós temos aqui um testemunho de Paulo em ação de graças a Deus, o Consolador, que o ajudou num dos seus momentos mais difíceis. E foi tão difícil, nós chegaremos ali na leitura, que o Paulo desesperançou da vida. Ele pensou, bom, agora não tem mais jeito, agora é o fim da linha, mas Deus o ajudou. Ele começa essa história assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Você sabe que os atributos de Deus, eles nos são favoráveis e eles têm a ver com a necessidade que nós temos. Vamos lá. Por que ele é o médico dos médicos? Ele é médico para curar os que adoecem, os que enfermam. Hoje, graças a Deus, eu estou com saúde. Pelo menos me sinto bem,
sem nenhuma dor, sem nenhuma enfermidade. Mas eu já enfermei muitas vezes, algumas vezes até sérias. E se eu enfermar de novo, eu vou fazer aquilo que eu fiz das outras vezes. Por mim e pelas pessoas. Eu vou buscar ajuda do médico, dos médicos. Ele é dono do ouro e da prata. Hoje, graças a Deus, posso dizer que a minha vida financeira está razoavelmente equilibrada. Tenho tentado também, aplicado, claro, os princípios bíblicos das finanças, que é nunca gastar mais do que ganha. Acho que você também tem sido assim. Agora, se eu passar por uma dificuldade financeira, como eu já passei, eu vou clamar àquele que é o dono do ouro e da prata. Hoje eu me sinto feliz, alegre, em paz. Mas se me faltarem alegria e paz, eu clamarei àquele que é a minha paz, o príncipe da paz, aquele em cuja presença até a tristeza salta de alegria, como está escrito. Então Deus tem sido o que nós precisamos. E aqui Paulo apresenta o Deus como sendo um pai de misericórdias, para quem precisa de misericórdia, e um Deus de toda consolação, toda consolação. Qual é o seu choro? Qual é o seu luto? Qual é o seu pranto? Qual é a sua lágrima? Qual é o seu pesar ou o motivo deles? Deus é o Deus da consolação. É a Ele que eu e você temos que ir quando estamos em necessidade de consolação. Visto, versículo 4, que Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Percebe a diferença e como ela é sutil? Os pastores coach pregam, desgraçadamente pregam, que a vida não tem problemas, que nós cristãos temos que viver em triunfo, que tudo na nossa vida vai ser maravilhosamente perfeito. São mentirosos, desgraçadamente mentirosos. Por quê? Porque senão Deus não seria um Deus de consolação. Ele consola os que estão em tribulação. Se não há tribulação, então por que haveria consolação? O fato é que eles são mentirosos e você não deveria ouvi-los de maneira nenhuma e nem pagarem quando eles vêm na sua cidade, que eles cobram ingresso. Você sabe muito bem disso, que essa gente cobra ingresso para pregar e alguns de vocês pagam para ouvi-los pregar e cantar. Eles só querem o dinheiro de vocês. Aliás, muitos desses aí só querem o dinheiro. Uma hora dessa eu vou fazer uma lista de quem só quer o dinheiro, vocês vão ver só. Vai me dar problema, mas eu não estou nem aí, eu vou embora do Brasil, quero ver. Mas Deus só é Deus de consolação porque há tribulação. Ele sabe das minhas, Ele sabe das suas. Ele sabe de tudo que nos acontece. Nós não estamos imunes aos problemas. Pastor, eu tenho um filho que eu criei dentro da igreja e foi para o mau caminho. Eu tenho uma filha que eu criei dentro da igreja, desde a escolinha bíblica infantil, levei comigo nos cultos, ensinei, eduquei, falei de Jesus. Eu e o meu marido demos exemplo de vida cristã, somos exemplo de um casal de Deus e os meus filhos se enveredaram ao mal. Pois é, Davi fala disso, eu estava estudando essa semana, acho que é o Salmo 89, Davi fala bem sobre isso. Eles, ainda que a minha casa não seja fiel para contigo. Ele era, a casa dele não era, os filhos dele não eram. Olha, honestamente, eu não sei qual dos filhos de Davi valia um vintém, porque todos ali fizeram coisas que trouxeram tristezas ao coração do homem segundo o coração de Deus. Então nós não estamos imunes, eu não estou imune, você não está. Agora, nós temos um Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. E para que Ele faz isso? Obviamente para nos consolar, mas para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Nós vamos nos ajudando mutuamente. Essa é a vida cristã.
A vida cristã, ela não acontece sozinha, por isso que nós temos que congregar. Essa gente que prega que nós não precisamos de igreja, eles estão mentindo. Os desigrejados estão equivocados. Pode ser que eles tenham razão em relação a alguma denominação. E ninguém deve ser idiota de permanecer numa denominação onde há pecado, onde há erro doutrinário. Aí tudo bem, eu até concordo. A pessoa sair de uma igreja onde o equívoco está presente, ela está fazendo certo. Como alguém que está num restaurante que serve comida estragada, ela está saindo do restaurante. Agora veja, ela não vai ficar sem comer, ela não vai comer naquele restaurante onde a comida estragada e envenenada está sendo servida. É igual congregar. Eu nunca vou deixar de congregar. Eu não congregarei num lugar errado, num lugar falso, onde o líder é pecador, onde a igreja não prega o evangelho. Aí tudo bem, mas eu não deixo de congregar. Eu não deixo de cultuar. E é assim por quê? Porque eu vou sendo consolado e vou consolando, e vou sendo ajudado e vou ajudando, e nós vamos criando um grupo de consolação, de ajuda, de convivência, de comunhão, de coisas que eu passei que agora eu ensino para os mais novos e de coisas que eu estou experimentando e os mais velhos me procuram e dizem, olha, por isso eu já passei, eu procedi dessa maneira. E quem dera nós ouvíssemos os cristãos mais velhos, sabe? Aquela pessoa que diz assim, desse caldo eu já comi, pois é. Você talvez já sofreu muito na vida porque você não quis ouvir os mais velhos. Já passou algumas situações porque alguém mais experimentado que você quis te ajudar e você todo orgulhoso. Não, eu sei o que eu estou fazendo, ninguém vai se meter na minha vida. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Uma pessoa que já foi consolada, uma pessoa que já foi ajudada no momento difícil, agora ela tem autoridade para consolar. Porque as aflições de Cristo são abundantes em nós. Assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo está dizendo é igual para todo mundo. Importa se você é pastor, se você é obreiro, se você é membro da igreja, se você está começando, se você já é antigo, nós estamos todos no mesmo barco. Aliás, tudo isso só vai passar de fato, efetivamente, quando nós chegarmos no céu, onde se diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Enquanto estivermos aqui, nos preparemos. Se prepare para o pior, amigo. Se prepare para o pior, amiga. É isso que o Paulo está nos ensinando. Obviamente que Deus não nos deixará, nos ajudará, nos consolará, estará ao nosso lado. Mas nós temos que nos preparar. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, não tem como fugir delas, assim o sereis também da consolação. Também, se você crê, você toma posse da consolação. Aí o Paulo testemunha um fato que está narrado em Atos 19. Depois você lê Atos 19. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Foi no final já, na terceira viagem missionária dele, e ele conta, fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Deixa eu me dirigir a você que está com tantos problemas, que pensa até em morrer, dar cabo da vida. Não faça isso. Primeiro, vou ser bem honesto, se você cometer suicídio, você vai sofrer tanto na eternidade, que o que você está passando aqui vai ser o paraíso em comparação com o sofrimento lá. Não vale a pena tirar a própria vida. Agora, desesperar da vida não é um pecado em si.
O grande Paulo desesperançou. Ele falou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Acabou. Agora é o fim da linha. Era tanto sofrimento, era tanta angústia, era tanto medo, era tanta aflição, era tanto desânimo. Sabe quando acumula tudo? Veja, eu falei de medo, falei de aflição, falei de desânimo. Você pode acrescentar aí amargura. Tudo junto, tudo misturado, tudo liquidificado dentro do coração. Que ele já nem sabia o que era medo, ele já não sabia o que era angústia, ele já não sabia o que era tribulação, ele já não sabia o que era o pesar, ele já não se conhecia, e ele não se conhecia porque ele sempre foi um homem de fé. Paulo era um homem que podia ser apedrejado aqui, cair como morto, e levantar e entrar na mesma cidade que tinham apedrejado e pregar o evangelho. Paulo não era uma mariquinha dessas que tem por aí, um banana, não. Paulo era um homem de verdade, macho, másculo, viril, corajoso, valente. Mas de repente ele está numa tribulação tão grande que ele não se conhece. Falou, eu sou o homem de Deus, o Paulo, o pregador, não tenho medo de ser preso, não tenho medo de ser apedrejado, não tenho medo de ser perseguido, não tenho medo de nada, e agora estou aqui desesperançado da vida. Talvez você se sente, pastor, eu não me reconheço mais, eu sempre fui corajoso, valente, trabalhei, agora fico aqui, só quero dormir, só quero ficar na cama, só quero ficar comendo, só quero ficar dentro de casa. Paulo chegou nesse ponto, dele não se reconhecer, dele não saber quem ele era. E aí, em nós mesmos, não era uma coisa escrita num papel, como um édito do César, não. Em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Isso é o pior, quando a pessoa, ela mesma se sentencia. Quando ela mesma diz, não tem jeito, acabou meu casamento, não tem mais jeito, essa mulher é uma broaca mesmo, esse homem é um pinguço, um cachaceiro, não tem mais jeito, tomara que morra essa praga, ou esse filho é um desgosto. A pior coisa que tem é quando alguém faz a sua própria sentença de morte. Mas aí ele entendeu que ele tinha uma sentença de morte para que ele não confiasse em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita até os mortos. Quando ele parou de olhar para si, sua capacidade, seu poder, suas aptidões ministeriais, e ele começou a olhar para Deus, ele percebeu que aquela sentença de morte que ele mesmo tinha lavrado contra si mesmo, não tinha razão de ser. E foi aí que aquele homem se levantou. Sim, tribulação, angústia, a perda. O que você perdeu? Casamento, família, um filho que faleceu, uma empresa que foi à falência. O que você perdeu? Perdeu a fé, perdeu aquela comunhão que você tinha com Deus, perdeu o ânimo de viver, perdeu a admiração por alguém que você admirava demais, o encanto que você tinha com alguém acabou. O que você perdeu? Não é motivo para você autoassinar uma sentença de morte. Confie em Deus. Você pode estar na pior fase, confie em Deus, põe tua fé em Deus. E veja, ele não está falando de igreja, ele não está falando de pastor, nem dele mesmo. Nem dele mesmo. O grande arauto do Evangelho não está olhando para si mesmo, ele está olhando para Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará em quem esperamos que também nos livrará ainda. O que ele está dizendo é, livrou ontem, livra hoje e vai livrar tantas quantas vezes forem necessárias. Desde que eu continue crendo, desde que eu continue confiando, eu vou passando por tudo. Vou passando pelas aflições, pelas tribulações, pelas perdas, pelas tragédias, pelas calamidades, pelos lutos, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas frustrações, pelas decepções, pelo que não deu certo.
E Deus vai me livrando, me livrando, e me livrando, e me livrando, e me livrando, e me livrando, porque há uma promessa que Ele nos guardará para o seu reino em glória. Agora, o 11 para a gente terminar. Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo nunca esteve sozinho, nunca. Sempre teve gente que orava com ele, sempre teve gente que o ajudava. Mesmo lá quando no seu final de vida, no seu julgamento, que ele diz, todos me abandonaram, ele falou, Lucas está comigo. Sempre tem alguém de Deus do teu lado. Eu queria terminar fazendo essa pergunta. Quantas pessoas de Deus você tem ao seu lado? Porque alguns me assistindo agora só se cercam de gente ruim. Você já viu que você só anda com gente ruim? Se você andar com fedido, você vai ficar fedido também. Se andar com gente ruim, você vai ser gente ruim também. Paulo sempre foi cercado de pessoas de oração, pessoas de Deus. Seus melhores amigos têm que ser pessoas de Deus, pessoas de oração. Porque aí você vai poder abrir o coração a elas nas suas tribulações e vai poder dizer, ajudando-nos nós também com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feito, por muitos também sejam dadas graças a nosso respeito, porque lutamos juntos, passamos pelas aflições juntos, e no final, quando a gente vencer, muita gente também vai dar graças a Deus, vai dizer, vencemos a tribulação, vencemos a luta, vencemos a batalha, vencemos a guerra. Nas tribulações, não fique só, não fique sem Deus e não fique sem pessoas de Deus ao seu redor. Amém? Agora guarde no teu coração, todos enfrentamos, todos. Esse que vos fala passa por muitas, como diz minha mãe, poucas e boas, mas o Senhor é um Deus de consolação que nos consola em toda a nossa tribulação. E assim tem sido, assim é e assim será, até aquele grande dia, quando Ele nos consolará eternamente, limpando dos nossos olhos todas as lágrimas. Em nome de Jesus. Amém.